Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje eu trago um filme de comédia e drama, chamado Acampamento do Pecado. Alerta de spoiler. No início do filme, vemos Alice caminhando nos corredores da escola católica que ela estuda. A garota está com um pouco de receio, pois a rigorosa Senhorita Veda está supervisionando a vestimenta e a postura de todos os alunos. Mas como a Alice estava totalmente de acordo com o que era permitido, a Senhorita Veda apenas fala para a garota ajudar na celebração que irá acontecer a poucas horas. Durante a aula de educação sexual, Alice fica confusa ao ouvir do professor que é pecado qualquer tipo de ato sexual antes do casamento. Depois da aula, Alice encontra sua amiga Laura. Laura está irritada por ter ensinado na sua aula sobre como ter filhos cristãos. Ela acha que não faz sentido ensinar isso para ela porque ela não tem relação com ninguém. Chegando em sua casa, após alimentar Gás, seu cachorro, Alice sobe para o quarto para usar o computador. A garota entra em um chat online de quiz. Depois de acertar uma pergunta, Alice recebe um e-mail de um desconhecido. Ao abrir o e-mail, ela descobre que um homem enviou fotos, onde ele e a sua esposa estavam tendo relações. Alice tenta não ver aquelas fotos, porém ela não consegue controlar a curiosidade, pois nunca tinha visto algo do tipo. O mesmo homem começa a mandar mensagens para ela pelo chat. Ele pergunta a idade de Alice, a garota mente dizendo que tem 22 anos. Depois ele pede para que Alice mande uma foto, e como a garota tinha mentido a sua idade, ela manda uma foto da sua mãe. Após isso, o homem começa a mandar mensagens picantes para Alice. Por não ter muito conhecimento sobre essas coisas, Alice não entende nada sobre o que o homem desconhecido está falando. Ao ver a foto da esposa do homem se tocando, Alice tenta fazer a mesma coisa, só que antes que pudesse continuar, sua mãe a chama para jantar. No decorrer dos dias, Alice fica muito confusa com o que sentiu depois que viu aquelas fotos. Enquanto estava no refeitório da escola com a Laura, Beth fala para Alice que as pessoas estavam comentando que ela ficou com Wade, um rapaz que Alice gostava, em uma festa na semana passada, chegando até mesmo a dar um beijo grego nele. Alice desmente tudo, e fala que nem mesmo sabia o que era esse beijo. Laura pergunta a Beth por que ela não foi na festa. A garota diz que ela tinha ido para um retiro fora da escola, chamado Kirkos. Beth fala que não pode falar muito sobre o retiro para pessoas que não participam, mas ela afirma que o retiro mudou a sua vida. Durante uma missa, Alice é proibida de exercer sua função de coroinha, por conta do boato que estava rolando sobre ela e o Wade. Então Heather, namorada do Wade, fica no lugar da Alice. A pobre garota fica muito confusa com tudo aquilo. Depois da missa, Alice decide confessar-se para o padre. Na confissão ela diz seus maiores pecados, que foram responder o seu pai, não ajudar a sua mãe e esquecer de alimentar o cachorro. Enquanto falava seus pecados, Alice olha para uma pintura. Então ela se lembra das fotos que aquele desconhecido tinha enviado para ela. Pouco tempo depois, Alice e Laura finalmente vão para o retiro Kirkos. Chegando lá, Alice já conhece Chris, a estrela do time de futebol. Apenas ao olhar para o garoto, Alice começa a criar fantasias em sua cabeça. Mas ela é interrompida pela Nina, que a leva para a cabana que elas irão ficar. Após Alice se instalar em seu quarto, Nina pede para ela entregar o seu relógio e celular, pois durante o retiro ninguém precisaria dessas coisas. Alice entrega apenas o seu relógio, porque ficou com vergonha de mostrar o seu celular que era muito simples para Nina. Na primeira atividade do retiro, Alice e Laura vão cada uma para um grupo diferente. Alice vai parar no mesmo grupo que o Chris. A senhorita Veda começa a distribuir papéis contendo uma lista de sentimentos. Todo mundo deveria riscar qualquer um que sentiram nos últimos tempos. Depois de circular todos os sentimentos, incluído de excitação, Alice, ainda muito confusa sobre tudo o que estava acontecendo, se lembra outra vez das aulas de educação sexual que teve. Então a garota resolve apagar a circulação que ela fez no sentimento de excitação, mas na tentativa de fazer isso ela acabou riscando ainda mais a palavra. Alguns minutos depois, no refeitório, Alice se encontra novamente com Chris, e novamente ela se sente estranha ao estar ao lado dele. Durante a noite, Alice fica jogando em seu celular. Depois de quase ser descoberta, ela deixa o seu celular no modo vibratório. Ao perceber que seu celular estava vibrando, Alice tem a ideia de colocá-lo na sua parte íntima. A garota se sente muito culpada ao perceber o que estava fazendo. No segundo dia do retiro, durante mais uma atividade, onde todos tinham que formar um círculo e cantar uma música, Alice fica feliz ao sentir a mão do Chris nas suas costas. Enquanto estavam em uma caminhada na floresta, Alice finge se machucar para que pudesse ser carregada pelo Chris.
e o garoto leva Alice para a enfermaria. Alice tenta novamente usar o modo vibratório do seu celular, porém é interrompida pela Nina, que descobre o celular da garota e o confisca. Alice então é punida pelo que fez. Ela recebe o castigo de esvaziar todas as latas de lixo do retiro e limpar o refeitório. Enquanto estava guardando os materiais de limpeza, Alice vê o computador que o padre usava. Então ela tem a ideia de novamente entrar em um chat online para saber o que era um beijo grego. Antes que pudesse ser respondida, Alice percebe que alguém está vindo. Ela desliga o computador rapidamente, porém, o computador não tinha desligado. À noite, mais uma atividade acontece. Dessa vez o pai de cada um dos integrantes do retiro envia uma carta para eles, para que os monitores pudessem ler. O pai da Alice diz que ela é uma excelente filha e uma ótima companheira de igreja. Ele termina falando que era maravilhoso ver a Alice crescer como uma jovem e linda mulher que Deus a criou para ser. Alice fica muito tocada com o que ouviu. No terceiro dia do retiro, depois da Alice e seu grupo terminarem a oração, Chris pede para que todos do grupo compartilhem histórias de momentos difíceis que eles já passaram. Um colega fala que pouco tempo atrás sua namorada pediu para que um amigo contasse a ele que ela queria terminar. Outra colega fala que há pouco mais de um mês, sua avó havia falecido. Mesmo receosa, Alice também compartilha sua história. Como não consegue se lembrar de nenhuma história ruim, Alice inventa que alguns dias atrás seu cachorro foi envenenado e morreu. A garota fica com ciúmes ao ver o Chris confortando sua colega de grupo. Já na hora do almoço, o padre Murphy interrompe o almoço de todos para relatar que alguém tinha usado o seu computador para conversar coisas ilícitas em um chat online. Obviamente Alice não assume a culpa, então como Murphy não podia descobrir quem fez aquilo, ele diz que mesmo que ele não saiba quem fez aquilo, a pessoa sabe, e Deus também sabe. Murphy diz que espera que quem tenha feito aquilo, seja coagido pelo Espírito Santo a confessar o que fez para ele. Mais tarde, Alice vai para uma confissão com o padre. Depois de chegar lá, Murphy pergunta a Alice se alguma coisa estava atrapalhando a relação entre ela e Jesus. Alice diz que nada estava atrapalhando. Murphy então diz que viu a lista com sentimentos que Alice recebeu anteriormente, e viu como ela circulou a palavra excitação. Alice confirma que realmente estava com esse sentimento. Dessa vez Murphy pergunta se o motivo da Alice ter sentido isso foi por causa do Wade. A garota novamente afirma que não tinha feito nada com o Wade. Após ser pressionada um pouco mais pelo padre, Alice demonstra que finalmente irá contar o que realmente aconteceu na festa entre ela e o Wade, mas não conseguimos saber o que ela falou, pois o filme corta bem nesse momento para outro local. Novamente limpando o refeitório, Alice confronta Wade. O garoto estava irritado com Alice por pensar que era ela que estava espalhando boatos deles dois. Mas Alice diz que não estava espalhando boato algum. Ela também fala que todos estão pensando mal dela e que eles dois eram os únicos que sabiam o que realmente tinha acontecido naquela festa. Então, Alice pede para que Wade comece a falar para as pessoas que eles não tiveram nada. Antes que pudesse terminar a conversa, Murphy aparece, e Wade sai do refeitório junto com ele. Olhando o lixo que Wade tinha jogado no chão, Alice encontra a pulseira que a namorada dele, Heather, deu para ele. Terminando de limpar o refeitório, Alice vê Nina ficando com um dos seus colegas. A garota fica muito animada ao ver aquilo. Pouco tempo depois, Alice vai contar para sua amiga Laura o que tinha visto, mas Laura não acredita em Alice, pois ela ouviu de outro colega sobre a história que a Alice contou mais cedo, sobre seu cachorro ter morrido. E a Laura sabia que aquilo era mentira. Laura fala para Alice parar de inventar histórias. Ela até mesmo diz achar que a Alice realmente ficou com o Wade, e acusa a garota de ter sido ela quem usou o computador do padre. Irritada, Laura diz para a amiga que está cansada de sentir vergonha o tempo todo por ter uma amiga pervertida. Alice fica triste por ouvir tudo aquilo da sua amiga. Em outro momento, enquanto estava limpando uma pia, Alice aproveita que Murphy não estava em sua sala, e coloca a pulseira do Wade para que o padre o entregasse. Assim que terminou de fazer isso, Alice teve que sair dali rapidamente e se esconder, pois Murphy já estava retornando para a sala. Escondida, Alice vê que Murphy estava vendo vídeos adultos. A garota fica horrorizada com aquilo. Ainda impactada com o que viu, Alice se depara com Chris. Chris percebe que a garota não estava bem, então a chama para conversar. Enquanto conversavam, Alice não consegue se controlar perto de Chris, e dá um beijo nele. Chris fica irritado com Alice por ter feito aquilo. À noite, enquanto todos estavam cantando, Alice se sente muito incomodada por estar ali depois de tudo que aconteceu, então a garota decide ir embora.
Alice vai para um bar beber. Lá ela conhece Gina. Gina diz que estudou em uma escola cristã por 12 anos, depois se batizou e tudo mais, porém, agora ela não seguia mais nada. E como Alice, Gina também tinha muito medo de ir para o inferno por qualquer coisa, até mesmo por comer jujubas demais. Alice diz que achou que ia para o inferno por voltar ao filme Titanic na cena de sexo 3 vezes, então, ambas começam a falar as coisas que tinham feito que pensaram que as levariam para o inferno. Gina fala para Alice que ninguém sabe mais que o outro. Na verdade, nós estamos apenas tentando entender as coisas que acontecem conosco. Mesmo com a Alice não querendo, Gina a leva de volta para o acampamento do retiro. Chegando no acampamento, Gina aconselha a Alice a fazer uma faculdade bem longe daquela cidade, pois seria melhor para ela. Antes da Gina ir embora, Alice pergunta para ela o que era um beijo grego, e finalmente a Alice tem sua resposta. No quarto dia do retiro, depois de pegar seu café da manhã no refeitório, Alice decide se sentar com uma colega que estava sozinha, pois sua amiga Laura não estava mais falando com ela. Mesmo conversando por pouco tempo, as duas garotas se dão muito bem. Passando pouco tempo, Laura vai conversar com Alice. Laura fala que descobriram que foi o Wade quem usou o chat online no computador do padre, pois encontraram a pulseira dele ao lado do computador. E Laura pede desculpas a Alice por ter acusado ela. Alice se sente culpada, pois tinha sido ela que usou o computador do padre. Em mais uma atividade do retiro, os alunos agora tinham que relatar toda a experiência que tiveram com o retiro. O Wade foi o primeiro a falar, mesmo sem ter feito nada. Wade assume que cedeu à tentação e perdeu o controle. Isso deu a entender que foi o Murphy que o fez falar aquilo, mesmo sem o garoto ter feito nada. Alice fica indignada com o que o Wade fez, então ela decide ser a próxima a falar. A garota começa falando que estar no ensino médio é uma droga, porque as pessoas gostam de conversar, e apenas por ouvir algo que elas nem sabem se é verdade ou não, elas começam a espalhar isso. Alice diz que dói muito quando espalham mentiras sobre você, pois te faz sentir sozinho e vazio. Alice completa dizendo que, às vezes você faz coisas que não se orgulha, e que todos nós escondemos vários tipos de coisas. Ela pergunta aos colegas por que eles não poderiam ser honestos e tratar uns aos outros com respeito, pois era isso que Jesus queria. Após o fim do retiro, seguindo o conselho de Gina, Alice começa a procurar faculdades que fossem bem longe da sua cidade. Na escola, Alice se encontra com Chris outra vez, que tenta fugir ao vê-la. Alice fala que ele não precisava ter medo dela e que ela não irá beijá-lo outra vez. Assim os dois se tornam amigos. Em mais uma confissão com o padre Murphy, Alice conta outra vez que seus pecados foram ter respondido seu pai e não ajudar nas tarefas de casa. Porém, dessa vez ela também relata o que ela fez no retiro. Alice fala que viu pessoas tendo relação em um vídeo, onde o homem e a mulher estavam em um capô de carro. A garota diz que assistiu tudo mesmo sabendo que era pecado. Ela pergunta se Deus a perdoará por ter feito isso. Murphy então entende que Alice viu ele assistindo vídeos adultos. Depois da confissão, Alice vai para sua casa assistir Titanic. A garota se toca enquanto volta diversas vezes na cena explícita do filme. Assim chegamos ao final do filme. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe o seu like.